Rio de Janeiro e São Paulo registraram recordes de temperatura nesse domingo. E hoje o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta para 23 estados e o Distrito Federal. Em São Paulo, pelo segundo dia consecutivo, a cidade bateu o recorde de temperatura para o mês de novembro. Durante a tarde, os termômetros marcaram 37,4 graus, um calorão, parece uma estufa. E no Rio, o dia também começou quente. Às 8h30 da manhã de hoje, o Sistema Alerta Rio já registrava a sensação térmica de 52,7 graus em Guaratiba, na Zona Oeste. O importante é bom humor sempre e água de coco. Todo dia eu pego essa água de coco aqui para hidratar e trabalhar. Ontem, o Carioca enfrentou a maior temperatura do ano. Os termômetros marcaram 42,5 graus, segundo a Prefeitura. Sorte de quem estava na praia. Adoro, adoro, adoro. Então, para mim, quanto mais calor, tá ótimo. Em Belo Horizonte, não foi diferente. Hoje foi o dia mais quente para o mês de novembro na história da cidade. Entre 1 e 2 da tarde, os termômetros marcaram 37 graus. E, além do calor, o tempo ficou seco e com a umidade relativa do ar em 21%. Tomar muita água e, de vez em quando, ir para a sombra. Ficar o tempo todo no sol não dá, não. Tá doido, rapaz? Tá parecendo que tá com 100 graus. Fritar um ovo, colocar um ovo no chão, frita, não frita? Não é brinquedo, não. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de grande perigo para 13 estados e o Distrito Federal, devido à forte onda de calor que atinge mais de 1.000 municípios do país. As temperaturas devem ficar pelo menos 5 graus acima da média. A chance da gente ter esses episódios, de ter um período um pouco maior de tempo firme, com bastante calor, aumenta quando a gente está sob os efeitos do fenômeno El Niño. A umidade relativa do ar também está bastante baixa, então combinando essas temperaturas elevadíssimas e a umidade relativa do ar lá embaixo, isso é extremamente perigoso, eu não diria nem prejudicial, é perigoso mesmo à saúde. Isso exige ainda mais atenção aos hábitos diários. O cuidado com a hidratação é fundamental. Nos casos de desidratação mais séria, você pode inclusive ter alteração de consciência, torpor, pode ficar taquicárdico, com fadiga. O ideal é que evite a exposição entre 10 e 15 horas, onde o sol vai estar mais intenso. E se por acaso, por maneira profissional, você tiver que fazê-lo, usar roupas que já têm o proteção UV, usar protetor solar, chapéu, então tudo isso tem que acontecer e assim, a garrafa d'água tem que estar do lado. Difícil mesmo é para quem precisa enfrentar o calorão com roupas pesadas. No centro da cidade, cercado pelo concreto dos prédios, só a sombra para dar um alívio. O ar-condicionado nos prédios ou então aproveitar uma sombra é o que é possível fazer. O sorvete até ajuda a refrescar, mas... Nem o sorvete está aguentando, está até derretendo aqui. Mais de 2.600.000 candidatos realizaram o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. Em mais um fim de semana, houve vazamento de imagens da prova antes do horário permitido. Domingo de Enem é assim. Gente que chega cedo e aguarda a abertura dos portões. E gente atrasadinha, que precisa apertar o passo para não perder a prova. No segundo dia de exame, os estudantes tiveram 5 horas para responderem 90 questões de ciências da natureza e de matemática e suas tecnologias. Em termos de dificuldade, a prova se manteve equilibrada, com questões fáceis, médias, difíceis, muito bem organizadas, muito bem escritas e com muito mais contextualização do que a gente estava acostumado a ver. Textos maiores, textos demandando mais atenção e cobrou os temas mais comuns. Não houve nenhuma alteração do que já era esperado. Tem quem esteja confiante com o desempenho. Foi boa, foi tranquila, dediquei bastante, estudei muito, quebrei cabeça, mas foi boa, acho que deu bom. Eu acho que eu fui bem nesse. Eu acho que eu tive um desempenho bom, satisfatório. Já outros não estão tão animados assim. Se eu for depender do meu desempenho na primeira prova, eu acho que eu vou bem. Mas dessa, sinceramente, eu tô desesperançoso. Alguns candidatos reclamaram do calorão. As salas sem ar, muita gente passando mal, foi muito complicado hoje. A abstenção no segundo dia de provas foi de 32%, uma porcentagem maior que no domingo retrasado, quando 28% não compareceram. Ontem,
2.217 participantes foram eliminados. De acordo com o Ministério da Educação, o INEP, uma questão de matemática da prova de ontem será cancelada, pois era igual à do Enem para pessoas privadas de liberdade em 2010. Outro problema foi o vazamento de fotos do caderno de questões 1 hora antes dele ser liberado. A Polícia Federal foi acionada para investigar. Haverá uma reunião amanhã do coordenador do INEP com o superintendente da Polícia Federal e com o secretário nacional de Segurança Pública para a gente avaliar em que pé estão as investigações, as diligências que foram tomadas em relação aos fatos ocorridos durante o Enem. O gabarito oficial do Enem 2023 será divulgado no portal do INEP a partir das 7 horas da noite desta terça-feira. Os participantes que não conseguiram realizar as provas por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas, além daqueles com local de prova mais de 30 quilômetros longe de suas casas, podem solicitar a partir de hoje, até o dia 17 de novembro, a reaplicação da prova, que acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro. Vamos falar de previsão do tempo com o Igor Silveira? Igor, eu não sei vocês e o Augusto, mas para mim, dá uma moleza nesses dias de calor. Eu fico com pena dos estudantes do Enem, porque imagina vocês lá 4 horas, na minha época eram 4 horas de prova, né? Com aquele calor, se você não tem um ar-condicionado muito potente, realmente acho que atrapalha o desempenho, né? Vai continuar essa onda de calor, Igor? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o final de semana foi de muito sol e calor, e a grande responsável por tudo isso é essa onda de calor que a gente vem comentado aí nos últimos dias. Inclusive, o INMET, ele ampliou esse alerta aí da onda de calor, que deveria finalizar na quarta-feira, mas agora ele foi ampliado para sexta-feira. Então, até sexta-feira, os dias devem continuar quentes, viu? Por isso, no Sudeste, a máxima amanhã pode chegar na casa dos 37 graus em Vitória, 42 graus no Rio de Janeiro, olha o calorão que vai fazer por lá, e em São Paulo, 37 graus. No restante do país, olha, o tempo continua seco e quente, como a gente vê aqui no mapa. Só deve chover mesmo em partes da região norte, do centro-oeste e do sul, onde a chuva deve ser forte. Ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventanias, viu? Agora, no nordeste, o tempo continua seco e quente, viu? A máxima em Salvador pode chegar na casa dos 33 graus. Então é bom se preparar, porque os próximos dias vão ser quentes, viu, Amanda, Augusto? Obrigado, Igor. Para quem pode, né? É bom curtir uma piscina, uma praia, né, Igor? Pode aproveitar. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Kennedy Alencar analisa a nova fala de Lula sobre a guerra entre Israel e Hamas. Com o resgate de 32 brasileiros que deixaram Gaza após uma longa e dura luta do Itamaraty, o presidente Lula voltou a subir o tom em relação ao conflito no Oriente Médio. Lula está certo quando diz que Israel está agindo do mesmo jeito que o Hamas. O presidente condenou o Hamas novamente. Foi claro ao dizer que em 7 de outubro houve ataques terroristas contra Israel. Mas o presidente também condenou a resposta de Israel. Também foi claro ao dizer que as Forças Armadas israelenses estão matando mulheres e crianças sem justificativa moral e legal. A frase de Lula foi exatamente a seguinte: a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi o ato do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sem nenhum critério. É importante que o chefe de Estado tenha a coragem, como Lula teve, de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Até o momento, Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, foram as vozes mais fortes a condenar a conduta do governo de Israel. É preciso que essa pressão internacional aumente ainda mais, porque está em curso um massacre de civis em Gaza. Foi uma grande vitória ter resgatado os brasileiros de Gaza. O Brasil deve sim celebrar a chegada deles e ajudá-los a reconstruir as suas vidas. Mas tem sido uma derrota diária de todo democrata e humanista assistir Israel se comportando como uma organização terrorista. É preciso interromper o genocídio em Gaza e responsabilizar o governo de Israel nas cortes internacionais. E o homem que foi preso neste fim de semana no Rio de Janeiro, apontado como recrutador de brasileiros para o Hezbollah, negou ter envolvimento com o grupo terrorista. Ele disse que foi procurado para fazer shows no Líbano.
Michael Messias é músico e disse em depoimento que viajou 2 vezes ao Líbano a convite do sírio naturalizado brasileiro Mohamed Kir Abdul-Majid. Mohamed é procurado pela Interpol e principal alvo da Operação Trapiche, da Polícia Federal, que desde a semana passada investiga uma organização criminosa suspeita de recrutar brasileiros para praticar atos terroristas contra judeus. Michael Messias negou envolvimento com Hezbollah e disse que foi convidado a fazer apresentações de pagode no Líbano. Além dele, outros 2 suspeitos estão presos. Jean Carlos de Souza e Lucas Passos Lima também negam envolvimento com Hezbollah e dizem que viajaram ao Líbano porque receberam propostas de negócios. Uma proposta de você chegar, vamos supor, fazer um negócio de milho, café, ou até mesmo ouro. Eu também tenho contatos de pessoas que vendem, revendem, fazem esse trâmite. Eu acho um absurdo isso. Falar, já, você é participante do trabalho, será como eu estou falando? E agora falamos sobre o caso de violência sofrido pela apresentadora Ana Hickman. Ela relatou no fim de semana, fez um boletim de ocorrência, diz ter sido agredida pelo próprio marido, Alexandre Correia. Nosso repórter Luiz Gaccioni está em Itu, no interior de São Paulo, em frente à delegacia, onde foi registrado esse boletim de ocorrência, e tem mais informações. Boa noite, Gaccioni. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, depois de uma semana muito agitada aqui na delegacia por conta desse caso, onde a apresentadora Ana Hickman foi trazida pelos policiais para prestar depoimento, hoje o dia foi de relativa tranquilidade por aqui. Só lembrando que ela mora em um condomínio aqui na cidade. A expectativa agora fica por conta de um possível depoimento do Alexandre Correia, o marido da Ana. Alexandre provavelmente deve ser intimado a contar a sua versão aos investigadores aqui na Delegacia Central de Itu. Portanto, um horário e uma data devem ser definidos aí nas próximas horas para que ele então se apresente e conte o que aconteceu na residência do casal no sábado à tarde. Eu conversei com os investigadores e eles me disseram que até agora Alexandre não manifestou interesse em prestar depoimento e nem indicou um advogado para tratar desse assunto. Então nós vamos aguardar. Como já foi dito, a apresentadora foi orientada a pedir uma medida protetiva, mas por enquanto ela optou por não requerer essa determinação da lei, a Lei Maria da Penha. O caso é tratado em segredo de justiça. Muito bem, hoje, via Instagram, Ana Hickman disse que está bem e agradeceu a solidariedade dos fãs. Alexandre também se manifestou pelas redes sociais, confirmou o desentendimento, mas afirmou que não agrediu a esposa. É bom lembrar que tanto o filho do casal quanto 2 funcionárias estavam no local e presenciaram a discussão. Muito bem, eu tenho um dado impressionante aqui. O Brasil registrou mais de 700 feminicídios no primeiro semestre deste ano. É o maior desde 2019. Em 2022, mais de 245 mil mulheres registraram um boletim de ocorrência por agressão do companheiro. Vamos ver na reportagem de Giovanni César. No último sábado, a apresentadora Ana Hickman registrou em Itu, no interior de São Paulo, um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correia, por agressão. Segundo o BO, Alexandre teria pressionado a esposa contra a parede e a ameaçado com cabeçadas. O empresário confirmou o relato da mulher e classificou a situação como isolada. Em post publicado nas redes sociais, Ana agradece as mensagens de carinho e diz que o filho é a sua força e a maior motivação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, mais de 245 mil mulheres registraram um boletim de ocorrência por sofrerem violência doméstica, uma média de 673 denúncias por dia. Então a gente está vendo um cenário que as mulheres elas estão tendo vidas mais inseguras em relação à violência sexual, então elas estão sofrendo mais violência e elas estão sendo mais assassinadas. Na maioria dos casos, o local que deveria ser o abrigo seguro contra qualquer tipo de agressão se torna aquele onde a vítima está mais próxima do agressor, que é o lar, o domicílio, a casa da vítima.
2023 não está sendo diferente. O número de feminicídios no primeiro semestre deste ano é o maior da série histórica desde 2019. E é importante ressaltar também que quando você olha o indicador geral de violência letal no Estado brasileiro em referente ao primeiro semestre deste ano, teve uma queda de 3,4% nos homicídios. Quando você olha especificamente para as mulheres, teve esse crescimento de 2,6%. De janeiro a junho deste ano, o Brasil registrou 722 feminicídios contra 702 em 2022, um crescimento de 2,6%. Os estados mais violentos são os do Sudeste. 273 mulheres foram vítimas de feminicídio, um crescimento de 16% em relação ao ano passado. Em São Paulo, o crescimento foi de mais de 30%, Minas Gerais, 11%, seguida do Espírito Santo, que teve aumento de 20%. Só o Rio de Janeiro registrou queda de 3% de feminicídios, mas os homicídios dolosos de mulheres cresceram 6,4%. Os feminicídios, a maior parte deles acontecem por autores conhecidos das vítimas. Então, ou é o ex-companheiro, ou companheiro, ou pessoas que já tiveram relações afetivas com as vítimas. Os casos de estupro também cresceram. No primeiro semestre deste ano, 34 mil mulheres foram estupradas, sendo 70% meninas de até 13 anos, um aumento de 14,9% em relação ao ano passado. Quando você olha para os casos de estupro e estupro de vulnerável, a maior parte são vítimas crianças, então o estupro de vulnerável é a grandíssima maioria, e são cometidos por autores conhecidos das vítimas, a maior parte das vezes também familiares. Um incêndio de grandes proporções atinge um reservatório de combustíveis na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O incêndio começou por volta das 6h30 da manhã. O fogo atingiu tanques com cerca de 2 milhões de litros de diesel, gasolina e álcool de uma empresa próxima à rodovia SC-480, que liga os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Um caminhão fazia um abastecimento no local quando as chamas se espalharam. 15 caminhões dos bombeiros de empresas privadas estão no local. O tanque 13 agora já começa a emitir gases, vapores por cima, provavelmente algum rompimento já na parte da estrutura de cima. O tanque ali onde tinha o foco principal está com sua estrutura ali colapsando. Continua a parte de vazamento, a gente ouve bastante explosões. Nessa região aqui não é possível ficar, é muito forte o calor e também o risco aí pela proximidade do fogo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a fumaça densa, escura e quente é tóxica e se espalha para outras cidades da região. Não há feridos. A Agência Nacional de Mineração interditou uma barragem de rejeitos da Vale em Mariana, no interior de Minas Gerais. Moradores da região podem ser retirados da área de risco. Ao vivo, o repórter Rodrigo Cabral tem mais informações. Oi, Rodrigo, boa noite. Quantas pessoas estão nessa área de risco? Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham o Rede TV News. São cerca de 300 pessoas que podem ser atingidas na região em caso de um rompimento. O maior risco é para os moradores do distrito de Santa Rita Durão, que pertence à cidade histórica de Mariana, e para os trabalhadores da mina de Fábrica Nova da Vale. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, interditou e suspendeu as atividades na mina depois que a Vale comunicou problemas na estabilidade física e nos sistemas de drenagem de 3 estruturas com rejeitos de minério. A agência classifica a situação como risco iminente. Em caso de rompimento, os rejeitos levariam 35 minutos para chegar ao distrito de Santa Rita Durão, que fica a 10 quilômetros do distrito de Bento Rodrigues, comunidade que foi devastada há 8 anos após o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, que tem a Vale como controladora. A ANM também aconselhou
a evacuação dos moradores que vivem nas áreas de risco. Mas a Prefeitura de Mariana ainda não definiu se a retirada vai ser necessária. A situação será avaliada a partir da fiscalização conjunta realizada hoje. A Vale informou às autoridades que vai apresentar o laudo positivo das estruturas com rejeitos em 10 dias. Amanda, Augusto. Obrigado, Cabral. E um avião que decolou de Salvador com destino a Guarulhos, São Paulo, precisou retornar ao aeroporto depois de colidir com um pássaro. Os passageiros filmaram o momento em que uma das turbinas da aeronave pegou fogo. Após o pouso de emergência, um homem saiu do avião ajoelhado. Segundo a Latam, os passageiros foram realocados em outros voos. Se não morresse, mas é mesmo, tem que cumprir a promessa. E agora, direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$4 milhões. Nós voltamos logo em seguida, fique com a gente. Os centros de saúde de Belo Horizonte ganharam um reforço na segurança, precisaram desse reforço. As unidades vão contar com a presença fixa de guardas municipais. As medidas foram adotadas pela Prefeitura devido ao aumento de casos de agressão a profissionais de saúde. A partir de hoje, agentes da Guarda Municipal vão trabalhar nos 152 centros de saúde da capital mineira durante o horário de atendimento. A gente precisa desse apoio, porque os profissionais ficam também à mercê, né? Chega às vezes um paciente muito alterado. A iniciativa faz parte do plano de segurança para unidades de saúde da Prefeitura de BH. Os postos contam ainda com câmeras de segurança e botão de pânico. Essa é uma ação enérgica, necessária e protetiva. Ela não é só repressiva. O papel da guarda é proteger os trabalhadores e os usuários desse processo. As medidas de segurança foram tomadas após episódios recorrentes de violência em centros de saúde aqui de Belo Horizonte. Desde o começo do ano, a Prefeitura registrou 27 casos de agressão. Em 2022, foram 30 ocorrências. Na semana passada, um médico de 44 anos foi agredido por um lutador no Centro de Saúde Santa Amélia, na região da Pampulha. O profissional foi atendido pelo SAMU com fratura na mão, inchaço na região da cabeça e dores pelo corpo. Uma médica e outras 2 servidoras também foram agredidas. O suspeito, de 29 anos, foi até a unidade de saúde após receber uma ligação da esposa reclamando da demora no atendimento. Os 2 fugiram depois das agressões. Chegamos à conclusão de que é necessário ampliar o serviço de segurança dos postos de saúde. Hoje nós já temos 40 motos circulando pelo centro de saúde, mas entendemos que está insuficiente. O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte questiona o reforço. A entidade defende a volta dos porteiros e a segurança privada nos centros de saúde. Nós entendemos que o próprio guarda fica inseguro. O normal seria, no mínimo, 2 guardas, porque um dá segurança ao outro e os 2 dão segurança ao equipamento. A pretensão da Guarda e da Secretaria Municipal de Segurança é de que a gente consiga interferir no comportamento das pessoas. O posto de saúde não é um lugar de violência. Moradores da região oeste, sul e central de São Paulo voltaram a ficar sem luz durante a tarde e início dessa noite. A Enel informou que ocorrências externas à rede da empresa, registradas no Sistema Interligado Nacional, impactaram o fornecimento de energia para parte dos clientes. Já responsável pela transmissão de energia diz que não houve a chamada falha de tensão, mas que hoje, devido ao calorão, foi registrado recorde de carga no estado de São Paulo. Ressaltou ainda que todas as medidas operativas disponíveis foram tomadas em conjunto com a distribuidora Enel para elevação do perfil de tensão aos níveis normais. Rede TV News faz uma rápida pausa, voltamos já. O presidente Lula sancionou hoje as mudanças da nova lei de cotas. O texto reduz a renda máxima para entrar no programa e inclui quilombolas. O programa, que tem como pré-requisito a reserva de vagas para quem estudou em escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e pessoas de baixa renda, conseguiu, na última década, colocar mais de 1 milhão de estudantes no ensino superior. Em 2016, a lei incluiu as pessoas com deficiência entre os grupos com mais oportunidade de acesso às instituições federais de ensino.
Agora, a nova legislação beneficia também estudantes quilombolas. O cotista que concorria apenas às vagas reservadas agora vai disputar primeiro as vagas gerais. Somente se não atingir a nota, concorre pelas cotas. O teto da renda familiar diminuiu. Passou de R$ 1,5 salário mínimo para R$ 1 salário mínimo por pessoa da família. As mesmas regras para ingresso na graduação passam a valer também para a pós-graduação. E todos os cotistas terão prioridade para receber o auxílio estudantil. As mudanças já serão aplicadas na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em janeiro do ano que vem. O que a gente mais ouvia era de que, trazendo pobre para as universidades, a gente vai baixar a qualidade do ensino. E o que aconteceu foi exatamente ao contrário. A realidade é que os jovens das classes menos favorecidas são tão inteligentes quanto os jovens ricos e agarram com unhas e dentes a oportunidade de demonstrar a capacidade de estar onde estão. O que faz cair a qualidade acadêmica é o ódio, que algumas pessoas deste país têm a democratização do conhecimento. Um dado muito importante, presidente, agora lançado no último censo da educação superior, é a taxa de permanência de conclusão dos estudantes que ingressam pela lei de cotas. Ela é 10% melhor e superior aos alunos que entram pela ampla concorrência. De acordo com a ministra Sônia Guajajara, em 2011, menos de 10 mil indígenas estavam no ensino superior. Hoje são 50 mil. Ao acessar o ensino superior, podemos seguir compartilhando nossos conhecimentos e experiências, contribuindo para a qualidade e excelência da educação e da ciência no Brasil. A política de cotas é uma política de memória, de justiça e de não repetição de desigualdades e de violências, em um país que foi formado com a escravização de africanos e indígenas, em um país que mata jovens negros nas periferias, que ainda discrimina pessoas com deficiência, que ainda exclui as trabalhadoras e as pessoas pobres do acesso às riquezas produzidas pelo nosso país. Uma médica baiana que se formou graças ao sistema de cotas fez uma homenagem durante a cerimônia. Entrego ao Senhor, como símbolo da minha gratidão, a enxada, que representa a terra do território que minha mãe teve que arar para me sustentar, e junto dela deixo também meu diploma de médica. O mercado financeiro reduziu a projeção de inflação em 2023 de 4,63% para 4,59%, abaixo do teto da meta, que é 4,75%. A estimativa para o Produto Interno Bruto ficou estável e permaneceu em 2,89%. Estabilidade também na expectativa da taxa básica de juros, a Selic, que continuou em 11,75% ao ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgados hoje pelo Banco Central. Voltamos em 30 segundos. Um arrastão assustou quem estava na praia do Itararé, em São Vicente, no litoral de São Paulo. A polícia foi chamada e bombas de gás lacrimogênio foram disparadas para conter o tumulto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registrados 3 boletins de ocorrência. Não há informações de presos. A Prefeitura de São Vicente informou que o prefeito Caio Amado e deputados da região pediram reforço no policiamento local. 2 homens foram presos por furtarem celulares na saída do show da banda RBD no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Os fãs registraram a correria na saída do primeiro dia de shows da banda em São Paulo. Em um dos vídeos, uma multidão corre em busca de um lugar seguro e se ajoelha embaixo de uma tenda. Outro registro mostra a polícia em busca dos suspeitos na avenida que liga o estádio à estação de metrô. Já nessas imagens, as pessoas tentam se proteger em um imóvel enquanto o portão eletrônico do local se fecha. Segundo a polícia, 2 homens foram presos. Um deles tem passagem por roubo. 4 aparelhos foram recuperados e devolvidos às vítimas. A prisão de um dos suspeitos foi filmada e comemorada pelos fãs. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai reforçar o efetivo nas próximas apresentações da banda até o fim da semana.
Na última semana, arrastões causaram tumulto na saída do show do RBD no estádio do Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. Houve correria no entorno do estádio e na estação de trem. E uma última informação, o avião com os repatriados brasileiros da faixa de Gaza acabou de pousar no Recife, daqui a pouco segue para Brasília. O Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Obrigado, boa noite, boa semana.